Boa noite, irmãos. Amém? Boa noite, então, que a paz seja com todos vocês. Vamos estar dando início, então, aqui, irmãos, ao nosso culto. Gostaria que você fechasse seus olhos, vamos fazer um momento de oração, cantar alguns louvores. Em nome de Jesus, Pai, neste momento, Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Nós te agradecemos por mais um domingo, Pai. Até que o Senhor tem nos ajudado, Deus. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, Pai. Até que o Senhor tem estendido a Tua misericórdia, a Tua mão forte sobre nós, Pai. Nós te agradecemos pela nossa casa, ó Deus, pela nossa família, Pai. Nós te agradecemos pelo pão de cada dia, ó Deus. Nós te agradecemos pelo ar que respiramos, ó Pai. Em nome de Jesus, neste momento, eu peço que o Senhor abençoe cada vida que está escutando essa live, Pai. Cada vida que está vendo esse momento, Pai. Que está participando dessa comunhão. O Espírito Santo de Deus, nós sabemos, Pai. Não é a melhor forma, não é a ideal, Senhor. Mas nós te pedimos, Pai. Toma o teu lugar em nossas vidas, Deus. Nós entregamos tudo que nós temos, Pai, tudo que nós somos neste momento a Ti, Senhor. Independente das circunstâncias, ó Pai, ou de estarmos distantes neste momento, Deus. Nós te agradecemos, Pai, pelo Teu grande amor. Nós te agradecemos porque nós estamos unidos em Cristo, Pai. Nós te agradecemos por todos os nossos irmãos, Pai, que estão espalhados por este mundo neste momento, Pai. Que talvez estão passando por dificuldades semelhantes às nossas, Pai. Sem poder se reunir, Senhor. Nós te agradecemos pela vida de cada irmão. Em nome de Jesus nós pedimos, Pai. Abençoa grandemente, ó Deus. Abençoa cada lar, cada família, Senhor. Protege com a Tua poderosa mão, Espírito Santo de Deus, que nós possamos confiar em Ti. De todo o nosso coração, Deus. Com toda a nossa alma, com toda a nossa força, Pai, nós queremos te amar, Pai. Com todo o nosso entendimento, Senhor, com aquilo que nós temos de melhor, Senhor. Nós queremos ser gratos a Ti, Senhor. Que nosso coração seja grato a Ti, Deus. Em nome de Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço. Jesus, te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço. Jesus, te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer
com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Cante assim. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Vim para adorar-te, eu vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, eu vim para prostrar-me, eu vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Cante, irmãos. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém, irmãos? Neste momento, irmãos, eu quero orar com você pelos dizimistas, pelos ofertantes da igreja, amém? Por todos aqueles que se dedicam e se empenham com generosidade, com amor, com obediência. Eu gostaria de orar com você neste momento, que você fechasse seus olhos, nós nos consagrássemos ao Senhor nesse instante, e eu estarei cantando aí mais uma canção, amém? Feche seus olhos, irmãos, vamos estar orando. Pai, eu te agradeço, Deus, por cada vida, Espírito Santo de Deus.
que o Senhor tem colocado, Senhor, na tua presença, Pai. Que o Senhor tem abençoado grandemente. Nós te pedimos, Pai, providencia todas as coisas, porque nós confiamos em Ti, Senhor, na Tua destra poderosa. Nós cremos que o Senhor é dono de todas as coisas, Pai. Para o Senhor não há limite, não há impossível, Deus. Nós confiamos plenamente na Tua provisão, Pai, naquilo que o Senhor já fez por nós e naquilo que o Senhor ainda vai fazer por nós. Nós confiamos na Tua mão, Espírito Santo de Deus. Nós confiamos no Teu agir, na tua forma de interceder por nós, Pai, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Que possamos ser prósperos, Deus. Que cada irmão, que cada dizimista, que cada ofertante, Pai, que contribui para o avanço do Teu reino, para a Tua obra, seja abençoado grandemente em nome de Jesus. A Tua palavra diz que o Senhor ama quem dá com alegria, Pai. Em nome de Jesus nós cremos nisso, Pai. Nós cremos no Teu amor. Nós cremos na Tua provisão e na Tua graça, Pai. Na Tua misericórdia, Deus. Nós cremos nisso em nome de Jesus. E sabemos que o Senhor sabe recompensar seus filhos melhor do que ninguém. Nós sabemos e cremos nisso. Nós temos esperança nisso, Pai. De que o Senhor nos ajudaria, Pai. Que o Senhor nos livraria do mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos neste momento, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Quero cantar mais uma canção com você. Nós vamos estar passando a palavra. E eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser o teu altar. Pai, neste momento eu oro a Ti, Espírito Santo de Deus. Traga iluminação ao nosso coração, Pai. Abre os nossos olhos para que possamos ouvir agora a Tua palavra, Espírito Santo de Deus, e ver. Ver, Pai, a Tua verdade. Nós sabemos que ela liberta, Pai. O Teu amor nos constrange, Pai. Nos ensina a viver para Ti, Senhor, de todas as formas. Nos ensina a entregarmos a nossa vida a Ti. Que os nossos olhos sejam abertos nessa noite. Que a Tua palavra cause no nosso entendimento, Espírito Santo de Deus, clareza, Pai. Em nome de Jesus, em nosso coração, em nosso espírito. Que ela possa queimar, ó Deus. Que ela venha ser como um azeite, Pai, para a lamparina, em nome de Jesus. Ilumina o nosso coração. Ilumina a nossa vida, os nossos olhos. Ilumina o nosso caminho com a Tua palavra, Espírito Santo de Deus. Para que possamos crer. E possamos crer, Espírito Santo de Deus, com fé, com entendimento, Pai, com clareza, em nome de Jesus, com convicção, Pai, em nome de Jesus. Abre os olhos de cada irmão, abençoa a vida e o coração, Pai, para que neste momento a Tua palavra, Espírito Santo de Deus, possa ser mais cortante do que uma espada, Pai, em nome de Jesus. Que possamos aprender, Pai, que possamos ser confrontados por ela, em nome de Jesus. Que possamos entender que o Senhor quer o nosso melhor. O Senhor espera o melhor de nós. De glória em glória nos transformar à imagem do Teu Filho amado, Jesus Cristo. É assim que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Deixa eu largar o instrumento aqui. Vou começar então a nossa palavra, irmãos. Deixa eu tomar um pouquinho d'água.
Amém? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu trouxe aqui uma mensagem, irmãos. É diferente das mensagens que a gente começou no domingo passado. Amém? Aquelas eu quero focar quando nós estivermos reunidos, se Deus quiser, o mais breve possível. Amém? Depois nós vamos estar orando, irmãos, pela nossa cidade, pelo nosso estado, por essa situação toda. Nós sabemos que é um momento complexo, né, tanto para a questão de saúde, para a questão financeira, né, pessoas que estão perdendo a sua vida, né, estão com muitas dificuldades, e pessoas também que estão perdendo seus empregos, né, seu sustento. Então nós vamos orar, irmãos. Amém? Mas eu gostaria de então trazer uma mensagem aqui, irmãos, que eu coloquei um título nela, eu não faço isso sempre, mas nessa eu coloquei um título, irmãos, que diz assim: por que o crente deve dedicar a sua vida a Jesus? É uma pergunta. Por que o crente deve dedicar a sua vida a Jesus? E eu gostaria de ler com você, irmãos, no livro de Filipenses, no capítulo 1. Gostaria de usar esse verso, Filipenses 1, verso 21. Gostaria de usar somente a parte A desse versículo. Bem? Filipenses 1, 21. A Bíblia nos diz assim, irmãos. O apóstolo Paulo escreve essa carta. Ele diz assim, na parte A do versículo: porque para mim o viver é Cristo. Só até aí. Amém? Para mim o viver é Cristo. Como eu disse, o título dessa mensagem, irmãos, porque o crente deve dedicar a sua vida a Jesus. É uma pergunta. E é óbvio, irmãos, eu acho que é do entendimento já de todos, e nós falamos muito a respeito disso já, dessas coisas, sempre tentando trazer fundamento à nossa fé, irmãos. Né? A gente está sobre uma grande rocha que é Jesus Cristo. Nós precisamos entendê-lo, nós precisamos conhecê-lo. Nós somos chamados a conhecê-lo. E é importante entender, irmãos, que Jesus não nos deu apenas uma religião para seguir. Ele não nos deu apenas uma seita. Ele não nos deu apenas um motivo aleatório para se reunir e viver em comunidade. Não apenas isso. Amém? A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então aquilo que Cristo nos ensinou, irmãos, transcende essas ideias que não são necessariamente humanas, irmãos. É claro que Jesus Cristo nos deu uma religião. O cristianismo, né, é fundado sobre essa pedra. Ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É óbvio que é uma religião, mas não é apenas isso, irmãos. Jesus Cristo nos deu a sua vida, que transcende todas as coisas. É o maior sacrifício de todos, é a maior prova de amor de todas, é a maior entrega de todas, é o maior sinal de obediência de todos. Jesus Cristo foi mais obediente do que todos. Jesus Cristo foi mais entregue do que todos. Jesus Cristo foi quem mais se sacrificou por todos, nunca pensando em si mesmo simplesmente, mas sim em fazer a vontade do Pai e com isso nos dar a vida eterna. Então, como eu disse, irmãos, Ele não nos deu apenas uma religião para seguir, né? Ele não nos deu apenas algumas frases de efeito, Ele não nos deu apenas alguns mandamentos, Ele nos deu a sua vida. Como eu acabei de orar, irmãos, nós somos chamados a replicar isso. A Bíblia diz que nós somos chamados para, de glória em glória, sermos transformados à imagem de Jesus Cristo, na qual o apóstolo Paulo chama de varão perfeito. Ele diz: até que nós cheguemos à estatura do varão perfeito, lá no livro de Efésios. Isso é importantíssimo, irmãos, né? Porque o fato dele ter dado a sua vida, irmãos, pressupõe algo muito óbvio, né? Houve um preço, né? Ele comprou a minha e a sua vida por um preço muito caro, irmãos, que foi o seu próprio sangue, né? Foi a sua própria vida num madeiro, naquela cruz, né? Sendo maldito, levando sobre si os nossos pecados. Tudo isso fica muito claro, irmãos, nós já falamos disso várias vezes. Mas o fato dele ter entregue a sua vida e ter nos dado vida de graça, gratuitamente no amado, né? Nós temos recebido de graça a salvação, não significa, irmãos, que Ele não espere algo de nós. Nós somos salvos
pela fé, pela graça, mediante a fé. Não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, é um presente, nós recebemos gratuitamente. Não há necessidade de comprarmos, de merecermos, ou de fazermos algo para que possamos receber. Mas a partir do momento que a gente recebe, o apóstolo Tiago diz que Tiago nos diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, nós precisamos evidenciar essa fé. Porque é claro, irmãos, Deus espera algo de nós. Paulo está dizendo que para mim o viver é Cristo. Ou seja, existe uma razão. Existe um motivo, irmãos. Se Deus te salvou, existe um propósito. Se Deus te colocou hoje ouvindo essa mensagem, ouvindo essas canções, existe um propósito. Ele espera algo de você. Né? Porque você provavelmente espera muitas coisas de Deus. O crente, irmãos, ele quando entra dentro da igreja, na maioria das vezes, né, que ele entra para o corpo de Cristo, ele é uma pessoa muito egoísta. Que ele espera muitas coisas de Deus. E demora muitas vezes para que o crente possa entender, irmãos, que Deus espera tudo de nós. Porque ele não poupou o seu próprio filho numa cruz. Ou seja, ele deu o que ele tinha de melhor. Ele deu tudo. Então ele não espera repartições da nossa vida. Ou ele não espera trocas do tipo, eu te dou algo e você me dá outra coisa. Eu te dou uma bênção financeira, você me dá uma outra parte da sua vida. Não, ele espera tudo. Ele espera tudo. Paulo está dizendo, porque para mim o viver é Cristo. Ou seja, a razão de existir é Cristo. Baseado então nisso, irmãos, né, que ele espera algo de nós, eu gostaria de listar aqui para você alguns motivos, irmãos, do porquê somos chamados a dedicar a nossa vida a Jesus. Como eu disse, o título dessa mensagem, por que nós devemos, como crentes, dedicar a vida a Jesus Cristo? E eu quero mostrar alguns motivos para você. Essa afirmação de Paulo, irmãos, que nós lemos aqui a partir do versículo, a gente precisa entender o contexto dela, irmãos. Essa é uma das cartas da prisão. Paulo escreve essa carta, escreve não de próprio punho, não totalmente pelo menos, mas ele tinha alguém que escrevia por ele, ele ditava. Mas ele escreve, irmãos, preso. Ele está preso. E ele está preso por causa de Cristo. Então essa frase, irmãos, ela tem um grande impacto, porque a gente precisa entender que o apóstolo Paulo, talvez o maior missionário da história, né? Ele está preso por causa de Cristo. Ele está dizendo, a minha vida só faz sentido em Cristo. A minha vida só tem sentido porque eu vivo para Cristo. Eu estou preso, mas isso não diz nada a respeito de mim. Eu só tenho uma razão de existência. Jesus Cristo. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu escrevo essas cartas, é por isso que eu prego, coloco a minha vida em risco, porque para mim o viver é Cristo. Eu estaria vivendo dissolutamente, como diz Jesus na parábola do filho pródigo, se estivesse longe do Pai. Jesus deixa bem claro isso. A vida do filho pródigo, ela vai de mal a pior até chegar num chiqueiro com os porcos, porque ele se afastou. Porque ele deixou de dedicar a vida a obedecer ao seu pai. Porque ele deixou de dedicar a sua vida à comunhão com o seu pai. Ele saiu da casa do pai. Ele saiu da casa do seu irmão. Deixou de ter comunhão com o seu irmão. Com aquelas pessoas que viviam em torno dele. Ele se afastou. Então Paulo está garantindo isso, irmãos. Se não fosse por ele, a minha vida seria uma vida de morte. E isso é fato, irmãos. Jesus Cristo nos deu a vida eterna, porque antes nós estávamos mortos. Ele veio e soprou sobre nós o seu Espírito e fez com que o vale de ossos secos, que era a nossa vida antes dele, se unisse osso com o seu osso e recebesse o seu Espírito. E agora nós passamos a ser uma casa favorita, como cantamos. Então, irmãos, se nós temos certeza de vida eterna, se nós temos vida, né? Se nós temos vida, não simplesmente a vida biológica, né? Mas a vida de Deus, que Adão perdeu no jardim, é por causa de Cristo, irmãos. Então eu gostaria de levar alguns motivos aqui. Só deixa eu ver onde eu parei. Então, como eu disse, irmãos, essa afirmação de Paulo se dá nesse contexto, ele está preso. Eu tenho uma frase, irmãos, de um cara chamado Joseph Tom. Ele diz assim: quando você coloca a vida no altar, quando se prontifica a aceitar e morrer, você se torna invencível. Não tem mais nada a perder. Quando você coloca a sua vida no altar, ou seja, diante de Cristo,
Quando você se prontifica a aceitar que você é uma oferta também como ele foi. Quando você dedica a sua vida a ele, você se torna invencível, porque você não tem mais nada a perder. Ou seja, irmãos, nós não podemos perder nada que nós já não tenhamos colocado sobre Cristo. Se você colocou alguma coisa aos pés de Jesus, você não pode mais perder. Ninguém pode te tirar. Satanás não pode mais contra você. Ele não pode te roubar mais nada que você entregou a Cristo. Então, o primeiro motivo, irmãos, pelo qual o crente deve dedicar a sua vida a Jesus. O primeiro motivo. O crente, irmãos, reconhece que deve tudo a Cristo. Esse é o primeiro motivo. Tudo que nós temos, irmãos, tudo que nós somos, se a nossa vida tem sentido ou não, tem algum propósito ou não neste mundo e para a eternidade, tudo isso nós devemos a Cristo, irmãos. Tudo. Principalmente a salvação. Principalmente a salvação, especialmente a salvação, irmãos. O crente reconhece que não há outro caminho, não há outro mediador entre Deus e os homens, não há outra ponte, não há outra forma de acesso, irmãos, se não for por Cristo. Não há outro jeito, não há outro método, não há uma filosofia de vida. Não há, irmãos. A única forma de encontrar a salvação, de receber tudo, é encontrando Cristo. Então, com isso em mente, irmãos, nós precisamos reconhecer que dedicar a vida a Jesus, irmãos, expressa expressa um entendimento nosso, irmãos, de eterna dívida e gratidão com Ele. Nós reconhecemos que devemos tudo a Cristo, irmãos. E quando nós entendemos que tudo que nós temos vem através dele, quando nós entendemos que ele diz, vocês não podem fazer nada sem mim, eu sou a razão da vida de vocês. Quando nós entendemos isso, irmãos, a gente começa a reconhecer que existe primeiramente uma dívida. E que nós precisamos eternamente demonstrar gratidão. No livro de Romanos, irmãos, no capítulo 12, Paulo nos diz assim no verso 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, irmãos, a nossa entrega total a Jesus Cristo. Entregar tudo que nós temos, tudo que nós somos, dedicar todas as áreas da nossa vida, dedicar o nosso próprio corpo em oferta e entender que nós não pertencemos a nós mesmos, nós não somos donos de nós mesmos. Quando nós entregamos isso, irmãos, em forma de amor, em reconhecimento de que Ele fez algo grande por nós e que isso merece a nossa gratidão eterna. Quando nós fazemos isso, irmãos, de plena consciência, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Essa é a nossa forma mais lógica para adoração, irmãos. Eu sempre gosto de dizer, eu entendo o Salmo 150, no verso 6, que é o último salmo. O salmista diz que todo ser que respira deve louvar ao Senhor, né? Louve ao Senhor. É imperativo, né? Ou seja, não há opção aqui nesse caso. Irmãos. Na verdade, até haveria. Você tem a opção de louvar ao seu Senhor, ao nosso Deus, Deus vivo, ou louvar qualquer outra coisa. Porque nós somos seres que adoram, Deus. Se você não adorar o Senhor, você se prostrará na frente de qualquer outra coisa. Se você não adora o Senhor, você adorará, sei lá, você mesmo. Né? Isso é muito comum, principalmente hoje em dia, irmãos. Né? Então a gente precisa entender, irmãos, que a nossa forma mais lógica de adorar a Deus é a entrega. Né? É entregar o nosso corpo. Ofereçam o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Adoração, irmãos, também se dá pela razão. Não é apenas emoções, não é apenas palavras bonitas. Deus espera atitudes, lógica, discernimento de nós. A nossa, então, entrega total a Ele, irmãos, é a forma mais lógica de adorarmos a Deus. O segundo motivo, irmãos, o crente reconhece que Jesus é mestre e senhor da sua vida. Mestre e senhor da sua vida. O segundo motivo pelo qual o crente deve dedicar a sua vida a Jesus Cristo, irmãos, é porque Ele é o nosso mestre e senhor. Ele é o nosso mestre e senhor.
Isso é um motivo muito importante, irmãos. Primeiramente porque a gente precisa reconhecer que nós não somos donos de nós mesmos. O nosso corpo deveria ser entregue a Jesus Cristo. Deve ser entregue a Jesus Cristo. Né? Como templo do Espírito Santo de Deus. Né? Como oferta, como uma dedicação, como um sacrifício, como a gente acabou de ler. E essa é a questão do Senhor, né, irmãos? Nós reconhecemos que nós não somos senhores da nossa vida. Nós não somos mestres da nossa vida. Nós devemos obediência a alguém que nos guia. Nós devemos obediência a alguém que é o nosso Senhor, alguém que nos comprou, alguém do qual nós somos escravos. Tiago, no capítulo 4, irmãos. Tiago, capítulo 4, verso 6. Ele diz assim, irmãos: contudo, ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Nós temos um mestre, irmãos, que nos guia. Nós temos um mestre que diz qual é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós temos um Senhor, irmãos, a qual nós devemos obediência. Eu até estava citando esses dias atrás, na escola bíblica na igreja, que quando nós entregamos a vida a Jesus Cristo, nós fazemos a nossa confissão pessoal e pública, que normalmente se dá no batismo. A gente diz: eu te aceito. E nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Senhor, irmãos, significa que Ele nos comprou. O contexto normalmente dessa palavra, irmãos, e no que ela está associada, é algo muito complexo, não dá para explicar, né? Eu estou cuidando do tempo aqui, mas significa que Jesus nos comprou. Né? O contexto aqui é escravidão realmente. Nós éramos escravos de algo e Jesus Cristo nos resgatou. Basicamente isso. Então nós devemos obediência a esse Senhor. A Ele nós devemos o controle da nossa vida. Cristo, irmãos, pretende ser um mestre de nossa vida, o nosso guia, aquele que nos ensina o caminho, né? Aquele que ilumina os nossos passos. Para que não aconteça, irmãos, conosco o que aconteceu com Adão e Eva. Eles comeram da árvore do bem e do mal, que trazia conhecimento para o bem e do mal. Ao comerem dessa árvore, irmãos, eles estavam dizendo: eu não quero mais que a minha vida esteja sob o controle de Deus. Eu não quero mais que Ele seja o meu Senhor. Eu quero ser dono de mim. E então eles perderam o mestre das suas vidas. Aquele que dizia o que eles deveriam fazer. E aquele que dava, irmãos, um paraíso, né, dava graça para eles, a perfeição daquele lugar que eles estavam habitando. Mas eles decidiram ser donos de si mesmos, ou ser donos do próprio nariz. E comeram então do fruto do conhecimento. Mas Cristo também pretende ser o nosso Senhor, irmãos. Para que a gente não seja mais escravo de nada. Para que nós não sejamos escravos primeiramente do pecado, irmãos. Para que o pecado não tenha mais domínio sobre nós. Para que o pecado não nos coloque mais culpa e acusação. Para que o pecado não coloque sobre nós condenação. Pois o salário do pecado é a morte. A recompensa, entre aspas, do pecado é a morte. É viver uma vida distante. É passar a eternidade longe do Senhor. Então Jesus pretende ser o nosso Senhor, irmãos, para que o pecado não seja mais. Ele também pretende ser o nosso Senhor para que Satanás não tenha mais domínio sobre nós. Para que a gente possa sair da influência do maligno, como diz João na sua primeira carta, no capítulo 5. Esse mundo jaz no maligno. Satanás opera, irmãos, influenciando as pessoas para o reino do mal. Para viverem em completa desobediência. A Bíblia chama essas pessoas de filhos da desobediência. Então Cristo pretende ser o nosso Senhor, irmãos, para que Satanás não seja. Para que Satanás não se aproveite das nossas fraquezas. Para que a gente não fique acorrentado mais às ciladas do inimigo. Gostaria de ler com vocês, irmãos, Romanos, no capítulo 14. Eu já vou estar encerrando.
Romanos capítulo 14, irmãos, no verso 7 nos diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, é para o Senhor. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Se nós somos eleitos, irmãos, e salvos por essa graça que nos alcançou, mediante a fé, esse presente que Deus nos deu, que é Jesus Cristo, para que Cristo seja o nosso Senhor e Salvador, o nosso mestre, o nosso guia, irmãos. Nós devemos dedicar a nossa vida a Ele, porque Ele pretende ser mestre e Senhor. Ele pretende nos ensinar, irmãos, como um bom pastor, que ensina as suas ovelhas, que corrige elas porque Ele a ama. Ele as ama. Porque dá um caminho, uma direção, para que elas não, pelo caminhar, pela jornada que elas estiverem trilhando, elas não sejam atacadas por lobos, ou por salteadores, por ladrões. Então Ele pretende ser o nosso mestre. Ele pretende ser o nosso Senhor, irmãos, para que a gente possa dobrar os nossos joelhos diante dele. Para que Ele seja realmente o centro da nossa existência. Para que Ele seja realmente, irmãos, alguém ao qual nós nos prostramos e não mais ao pecado. Não mais ao Satanás. Não mais a qualquer outra coisa, irmãos. Cristo tem essa capacidade. Cristo tem essa capacidade, irmãos, de nos libertar disso. Para que a gente não viva mais em idolatria, irmãos. Para que o nosso coração não seja mais corrompido por amor a coisas que são passageiras. Por amor a deuses falsos, irmãos, e existem vários no nosso coração. Como diz um pastor, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração produz muitos ídolos. Nós criamos muitos ídolos para nós mesmos. A maioria deles, irmãos, não são de madeira, não são feitos de barro. A maioria deles, irmãos, não tem formatos. São coisas específicas a qual nós nos dobramos, a qual nós negociamos e acabamos nos tornando escravos dela. Nós vivemos num mundo, irmãos, em que as pessoas estão cada vez mais gananciosas, cada vez mais idólatras do dinheiro, da avareza, da ganância por poder, por fama, por status. Cristo nos libertou disso tudo, irmãos. Isso me leva à terceira coisa. O crente participa, o terceiro motivo, irmãos, pelo qual nós devemos dedicar a nossa vida a Cristo, é porque a gente participa da sua morte e ressurreição. Esse é o terceiro motivo, irmãos. Quando o crente morre para si mesmo, irmãos, ele ressuscita com Cristo. Quando a gente enterra o velho homem, nós ressuscitamos uma nova criatura para a glória de Deus. Olha o que Paulo diz, irmãos, em Romanos capítulo 6, a partir do verso 3. Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que a nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também a nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disto, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem mais nenhum poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que Ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Como nova criatura, então, irmãos,
Nós recebemos uma nova identidade. Nós nascemos de novo, meu irmão. E a nossa filiação agora não está mais conectada simplesmente ao Adão terreno. A Bíblia diz que o segundo Adão, desta vez um Adão celestial, desceu do céu, irmãos. E agora nós somos replicados à sua imagem, à sua semelhança. Nós recebemos uma nova identidade em Cristo, irmãos. Em Romanos mesmo, no capítulo 8, pouco mais para frente, a partir do verso 14, Paulo diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois se vocês não receberam o Espírito, pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que o adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai. Pois o seu Espírito confirma no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros. E, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Amém, irmãos? Isso é uma esperança muito grande, de que nós seremos ressuscitados com Ele. E nós reinaremos com Ele em glória, porque nós somos herdeiros. O quarto e último ponto, irmãos, já está bem apertado o nosso horário. O quarto e último ponto. Me afoguei. Acontece, isso faz parte. O quarto e último motivo, irmãos, pelo qual o crente deve dedicar a sua vida a Jesus, é que ele reconhece, irmãos, que em Cristo há o maior valor para todas as coisas, do que todas as outras coisas, desculpa. Nós encontramos em Cristo, irmãos, o maior valor de todos. A vida de Cristo em nós, irmãos, tem um peso inestimável, incomparável a qualquer outra coisa. Para isso, eu gostaria de voltar lá em Filipenses com vocês, no capítulo 3 desta vez. No capítulo 1, Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo. E no capítulo 3, irmãos, ele continua falando disso, da sublimidade, do valor inestimável de Cristo. E ele começa a dizer, irmãos, que as coisas do mundo, que antes pareciam importantes para ele, que antes pareciam ter algum valor em si mesmas, elas perderam totalmente a atratividade. Lembrando, irmãos, ele está preso. Essa afirmação tem maior peso, irmão. Ele está preso. Ele está dizendo que nada se compara à pessoa de Cristo. Capítulo 3, a partir do verso 7, ele diz: pensava que essas coisas eram valiosas. Essas coisas eram coisas que ele estava citando no contexto. Ele estava dizendo que ele tinha uma religião. Ele nasceu num berço. Ele tinha um status. Ele foi criado aos pés de um grande mestre de Israel naquela época. Ele pertencia a uma das seitas mais poderosas do judaísmo. Ou seja, ele era uma pessoa importante, ele tinha futuro, ele tinha sucesso ao seu dispor. Mas ele entregou tudo, ele dedicou a sua vida. Ele está preso numa prisão, irmãos. Ele está dizendo: nada se compara a Cristo. Todo o resto, todas as coisas que ele pensava ser valiosas, olha o que ele diz: agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo, experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Se um homem, irmãos, como esse, estava preso, em condições precárias, irmãos, preso injustamente,
por pregar o Evangelho. Esse homem chega à conclusão essa que nós estamos lendo aqui, irmãos. Se ele chega a essa conclusão, se ele fala frases que têm tanto impacto e tanto peso, irmãos, se ele chega a essa conclusão é porque ele viu algo muito grande. Porque ele viu algo maravilhoso. Insuperável. Em outro momento, contando uma de suas experiências, ele não cita a si mesmo, mas pelo texto dá para entender que ele está falando dele. Ele diz: eu fui arrebatado ao terceiro céus. E lá eu vi coisas que eu não consigo expressar com palavras. Se ele está dizendo isso aqui, nós acabamos de ler, irmãos, é porque ele viu algo grandioso. A sua experiência com Cristo, irmãos, a experiência do apóstolo Paulo com Cristo fez com que ele se apaixonasse perdidamente. Fez com que ele deixasse todo o resto para trás. Porque ele colocou numa balança, irmãos, ele viu que não se comparava. Não se equivalia aos pesos. Cristo se sobressaía sobre todo o resto. A transformação na vida de Paulo, irmãos, foi tão grande. Foi tão grande, irmãos. Ele não imaginava mais a sua vida sem Jesus. Esse texto é maravilhoso. Infelizmente não há tempo hábil para que a gente possa analisá-lo por completo. Ele fala muitas coisas ali, irmãos. Ele fala da sua vida social, ele fala da sua religião. Ele fala da sua nacionalidade. Ele diz que tudo isso perdeu valor. Tudo isso perdeu valor. A minha casta, a minha imposição social não tem mais valor nenhum. As riquezas que eu tinha antes não têm valor nenhum. Tudo perdeu a graça. Tudo perdeu o seu valor quando eu encontrei Cristo. Para terminar então, irmãos, eu gostaria de ressaltar algumas coisas. Primeiramente, se Jesus fez tudo isso por nós, irmãos, se a obra de Cristo na cruz foi tão grande, se Ele deu a tudo, irmãos, se Ele deu a si mesmo, por que nós não faríamos o mesmo? Essa é a primeira pergunta. Isso precisa pulsar no nosso coração. Se Ele dedicou tanto amor, tanto esforço, irmãos, se Ele dedicou a sua vida, por que nós não faríamos o mesmo por Ele? Por que eu ainda tento reter, irmãos, parte da minha vida? Por que eu ainda tento guardar para mim mesmo situações da minha vida e não entregar aos pés dele? Outra coisa, irmãos. Se ele me amou, por que eu não o amaria? Por que eu não me entregaria, irmãos? Você entende que o amor dele foi tão grande por você? Que ele deu a sua vida, irmãos. Ele fez coisas inimagináveis. O apóstolo Paulo em Romanos vai dizer que talvez por um justo alguém se anime a morrer, mas isso mesmo assim é muito difícil. Mas Jesus Cristo morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores, quando nós não tínhamos valor algum, irmãos. Ele entregou a sua vida. Por que eu não faria o mesmo? Por que eu não gastaria a minha vida aos pés dele, como a gente canta, irmãos? Que a gente não cante isso mais de boca para fora. Gastarei minha vida aos teus pés, mas que seja realmente sincero, irmãos. Nós precisamos entregar o nosso corpo como uma oferta ao Senhor. A nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tudo que nós temos, irmãos. Não retenha nada. Entregue aos pés do Senhor. Entregue aos pés do Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele pertence tudo, irmãos. Terceiro ponto para encerrar, então, nessa conclusão. Talvez, irmãos, que esteja faltando para nós, para chegar nesse mesmo nível de entrega de Jesus Cristo. Claro que talvez isso para nós seja, não digo que impossível, irmãos. A Bíblia nos chama a imitá-lo. Mas o fato é que o que ele fez, irmãos, é incomparável. Mas Paulo fez coisas grandiosas também. E ele era homem semelhante a nós. Um homem comum. Jesus Cristo era homem, mas não era comum. Ele era Deus também. Mas Paulo chega a dizer em vários momentos: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Muitas vezes, irmãos, o que falta para nós chegarmos nesse nível, irmãos, de aproximação, de entrega a Jesus Cristo, na verdade, é porque realmente falta nos aproximarmos. Falta desejo, irmãos, de ver o que Paulo viu, de presenciar o que Paulo presenciou, de ver e conhecer esse valor inestimável, irmãos, que saltava aos olhos. Paulo tinha coisas maravilhosas antes, e ele diz: eu considero elas como lixo,
que elas não se comparam à glória de Jesus Cristo. Elas não se comparam ao meu desejo de conhecê-lo cada vez mais, de experimentá-lo cada vez mais, de participar da sua morte e ressurreição, de ver o poder que o ressuscitou dentre os mortos. Muitas vezes falta interesse nisso. Nenhum relacionamento progride sem entrega. Nenhum relacionamento progride sem entrega. Você não consegue levar um relacionamento adiante se você não estiver disposto a morrer. E o seu relacionamento não vai crescer, irmãos. É por isso que muitos casamentos acabam. Porque chega um determinado momento que ninguém mais está disposto a abrir mão. Ninguém mais está disposto a entregar quando talvez o parceiro, o cônjuge, não está tão disposto como você. É isso que falta muitas vezes. Essa noção de que é necessário morrer, de que é necessário entregar, de que é necessário abrir mão. Nós precisamos ter esse entendimento, porque Cristo é superior a tudo. Cristo é superior a tudo. Só vai entrar no céu, irmãos. Acho que aqui resumo em céu. Só vai entrar no céu, na glória, irmãos, nas grandes promessas de Deus, no desfecho, só vai participar disso, irmãos, quem realmente entrega a sua vida a Jesus. Só há no céu pessoas apaixonadas por Ele. Pessoas que amam Ele de todo o seu coração. O primeiro e o segundo mandamento são baseados nisso, irmãos. Amor a Deus, adoração a Deus, entrega a Deus. Se não há adoração a Deus, irmãos, só há idolatria. E idolatria é pecado. E o pecado leva à morte. E a morte leva para o inferno. Só há no céu pessoas que dedicaram a sua vida a Jesus Cristo, que não tiveram um sentimento de apego, irmãos. O texto de Filipenses é maravilhoso para explicar isso. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele não julgou ser igual a Deus algo que ele devesse se apegar, mas ele se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo, ele se fez pequeno, ele se fez criança, um feto no ventre de uma mulher. Que nós tenhamos o mesmo sentimento, irmãos, que haja em nós a mesma dedicação, que houve de Paulo reconhecer tudo isso. Cristo fez por mim algo grandioso, merece a minha dedicação, merece a minha eterna gratidão. Eu nunca conseguirei pagar o que ele fez por mim. Irmãos, aqui está falando uma pessoa que não viveu outros lugares. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Eu nunca tive uma vida longe do Senhor, longe da igreja. Eu nunca vivi de outra forma. E eu vou te dizer uma coisa, não tem interesse algum. Nunca houve no meu coração interesse por outras coisas. Jesus Cristo é, irmãos, foi e sempre será sendo suficiente. Sempre estará sendo suficiente para mim, para você. Basta nós apenas dedicarmos a nossa vida e o nosso coração a Ele. Em nome de Jesus. Se for possível no seu lar, irmãos, dobre seu joelho, feche seus olhos. Levante as suas mãos aos céus e vamos orar. Eu já estou encerrando. Amém? Eu gostaria de orar, irmãos, neste momento com você, por essas questões, irmãos, envolvendo a pandemia. Desculpa, a minha voz hoje está bem complicada. Mas eu gostaria que você levantasse oração neste momento, irmãos. Por essa situação. Está chegando um ponto correio aqui. Aqui, irmãos, né, os bastidores aqui é muita tecnologia. Né? A gente tem muito recurso nós temos aqui, irmãos. Tanto que a gente escreve aqui em papel toalha. Não tem papel. Amém? Oração pelo sobrinho do Itamar que está entubado. Amém? Creio que seja o meu sogro. Isso? Amém. Amém, irmãos? Vamos orar então. Se encaixa nessa oração que nós faríamos agora. Gostaria que você orasse neste momento, irmãos. Levantasse um clamor, uma intercessão. Nós precisamos orar, irmãos.
Tire alguns dias dessa semana, deixe de orar um pouco por você e ore por essas situações, irmãos. Eu tenho lido alguns relatos de médicos, de pessoas que perderam familiares e dificuldades. Tenho visto vídeos, irmãos, de situações no hospital. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nosso coração precisa arder em misericórdia. Nós não podemos ser indiferentes, irmãos. Não podemos. Eu disse aqui na quinta-feira, irmãos, e repito de novo. Eu espero que você pegue nas entrelinhas. O amor a Deus e ao próximo, neste momento, nunca esteve tão atual, irmãos. Nunca foi tão atual, irmãos, o mandamento de amar o próximo. E a gente precisa ter ciência disso, irmãos. Nós precisamos orar por essas pessoas. Nós precisamos assumir a dor delas, irmãos. Colocar o coração na dor delas. Né? Ter aquela empatia. Assim como Jesus Cristo teve por nós. Então eu gostaria de orar. Me ajude a orar, irmãos, então, pelo sobrinho do Itamar. Nessa situação, irmãos, em nome de Jesus. Pai, neste momento, Deus, nós nos reunimos em oração a Ti, em clamor. Nós não estamos próximos, Pai, mas o Senhor nos deu essa ferramenta, que é a internet. E através dela, Pai, como igreja, reunidos em Teu nome, Espírito Santo de Deus, nós oramos a Ti, Pai, e clamamos. Primeiramente pela vida do sobrinho, Senhor, do Itamar. Espírito Santo de Deus, nós sabemos, Pai, que a situação está complicada, Pai. Mas nós Te pedimos intervenção, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos pelo sangue do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que levou sobre si as nossas dores, que nos trouxe em Suas asas a cura. Tua palavra diz que o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que nos sara. Essa foi a primeira promessa que o Senhor fez ao povo no deserto. O Senhor prometeu curar as feridas. E nós oramos a Ti neste momento, Pai, por esse homem que está entubado, Senhor, por conta do Covid. Em nome de Jesus, Pai. Usa os médicos, Pai, para que ele possa ser tratado, Espírito Santo de Deus. Nós Te pedimos uma intervenção sobrenatural e que o Senhor age de todas as formas, Pai, para que o Teu nome seja exaltado na vida dele, para que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Nós Te pedimos em Teu nome, Espírito Santo de Deus, crendo que o Senhor é poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, Pai. Se for da Tua vontade, ó Deus, manifesta a Tua glória, o Teu poder, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, também por todas as pessoas do nosso estado, Pai, na nossa cidade, no nosso país. Nós oramos também pelas autoridades, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que toda indiferença caia por terra em nome de Jesus. Que possamos ter misericórdia, Pai, que as pessoas estão morrendo, estão sofrendo. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Sara a nossa nação com o Teu poder, Espírito Santo de Deus. Que haja cura, Pai. Que haja reversão desses casos, Pai, em nome de Jesus. De pessoas que estão internadas, entubadas na UTI, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos por intervenção, Espírito Santo, para que haja um restabelecimento do organismo, Pai, dos pulmões, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, nós Te pedimos, tem misericórdia da nossa nação, Pai. Tem misericórdia da nossa nação, Pai. Tem misericórdia dos Teus filhos, Pai, da Tua igreja que está sofrendo nesses dias. Das pessoas que estão tendo dificuldades financeiras, ó Pai, por conta da pandemia, ó Deus, porque não estão conseguindo trabalhar, estão perdendo seus empregos. Em nome de Jesus, Pai. Somente o Senhor pode resolver essas questões, Pai. O nosso coração não está confiante em homens, Pai, nas autoridades, Pai. Nosso coração está em Ti, a nossa confiança está em Ti. O Senhor é o único que pode fazer alguma coisa em nosso favor, Deus. Nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus nós cremos e confiamos, Pai, que o Senhor cuidaria de nós. O Senhor disse que não nos abandonaria. Em nome de Jesus nós cremos nisso, Pai.
Nós cremos nisso em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o nosso coração neste momento esteja dedicado a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Que haja em nós esse sentimento de entrega, Pai. Que possamos crer, Espírito Santo de Deus, que não há lugar melhor. Que mais vale um dia na Tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Que o Senhor é o tesouro mais valioso, inestimável, incomparável, Pai. Que nós nunca vamos conseguir achar outra coisa igual. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa cada irmão, Pai. Abençoa cada irmão neste momento, Deus. Protege e guarda, Senhor. Em nome de Jesus. Deus, cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus, cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Cante isso, irmãos. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Ó Pai, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor abençoe cada vida, Pai. Guarda, protege, Senhor, cuida nessa semana, Pai. Cuida com a Tua poderosa mão, Espírito Santo de Deus. Onde quer que eles estejam, Pai, que a Tua presença os acompanhe e os guarde. Que a Tua presença os livre de todo o mal, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que possamos ser sal dessa terra, que possamos ser luz neste mundo. Que possamos replicar aquilo que o Senhor nos ensinou, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, protege a nossa casa, Pai, a nossa família. Nós te pedimos provisão, Pai. Nós te pedimos providência, Espírito Santo de Deus. Nos ajuda, Pai, nesses dias. Nós precisamos da Tua mão forte e poderosa nos ajudando, nos sustentando, Pai. Que cada vida, Pai, se sinta, neste momento, Espírito Santo de Deus, amparada pela Tua mão. Que cada vida se sinta firme, Pai, neste momento. Consolidada na Tua presença, em nome de Jesus. Assim eu te peço e te agradeço, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês, então. Deus abençoe sua casa, sua família. Amém? Deus abençoe seus filhos, onde quer que você esteja, irmãos. Deus abençoe seu trabalho, a escola das crianças. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Creia nele, irmãos. Dedique a sua vida. Confia em... A Bíblia diz, se não me engano, Salmo 37 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, é o primeiro passo, irmãos. Entrega, dedicação, sacrifício, abrir mão, entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, irmãos. Só Ele é poderoso, só Ele está sentado no trono. Ele governa o universo, irmãos, com seu cetro de justiça. Nada foge aos seus olhos, irmãos. Nada está fora do seu alcance. O mais Ele fará por nós, em nome de Jesus. Amém, então, irmãos? Deus abençoe vocês e até a próxima.